Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians agora, que enfrenta daqui a pouco o Novo Horizontino, segunda partida pela Copa do Brasil. O time venceu por 1-0, trazendo para vocês a provável escalação do Corinthians e muito mais informações nesse vídeo de análise do pessoal da ESPN no Calçado, todo mundo aí. Então já deixa seu palpite aqui nos comentários. Eu vou chutar aqui 3-1 pro Corinthians. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do timão, nenhuma informação, nenhuma notícia. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos com este Corinthians então, informações com o Vladimir Bianchini chegando ao vivo aqui com a gente para contar como é que tá o time do Dorival para logo mais. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Outro beijo pra você, Glaucio. Um abraço pro Donk, pro Calçade, pros fãs de esportes. Corinthians enfrenta hoje o Novo Horizontino na Neoquímica Arena, 9h30 da noite, precisando apenas de um empate para avançar de fase. Se perder por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis, e se perder por 2 ou mais gols de diferença, o Corinthians está eliminado. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior terá 4 desfalques: o Memphis Depay, com um problema no tornozelo, o Garro, que tem uma tendinopatia no joelho. Os dois devem retornar no final de semana contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Além do Mateuzinho, com problema na coxa, e também o Gustavo Henrique, zagueiro que operou de uma hérnia inguinal. Como o Corinthians tem uma maratona de jogos importantes nas próximas partidas, nas próximas rodadas, tem Campeonato Brasileiro, depois tem também a Sul-Americana, um duelo importantíssimo contra o Huracan, a tendência é que o técnico Dorival Júnior poupe alguns titulares e faça um rodízio no elenco. A boa notícia é em relação à parte da defesa. Nos últimos 2 jogos o Corinthians teve vitórias e não sofreu gols. A defesa, que sempre foi bastante criticada, principalmente no começo do ano, tem funcionado nas últimas partidas. E um dos jogadores que deve ganhar um pouco mais de espaço no elenco com o técnico Dorival Júnior é o atacante Héctor Hernandes, reserva do Yuri Alberto, que pode ganhar alguns minutos em campo. E ele falou a respeito da importância de voltar a jogar e da partida. Bueno, para mí personalmente fue muy importante porque me ayudaba a coger confianza y que venía de un tiempo de no estar jugando y fue un partido que me encontré muy bien, buenas sensaciones y bueno, después tuvimos la oportunidad de ganar, de mantener también la portería a 0 y llevarnos los 3 puntos de la. Y ahora aquí en casa tenemos que matar el juego desde el inicio, ser muy competitivos, no va a ser fácil. Ellos es un equipo fuerte y nos tenemos que comenzar el juego muy agresivo y convencido de ganar. Mucha voluntad de hacer mi primer gol en Arena Corinthians, con la torcida, con la gente y bueno, pero tengo certeza de que tarde o temprano llegará. Agora vamos às prováveis escalações das equipes, começando com os donos da casa, do técnico Dorival Júnior. O Corinthians, que tem no gol Hugo Souza, na lateral direita Félix Torres ou Léo Maná, na zaga André Ramalho, Kaká, o Andileri na lateral esquerda ou o Matheus Bidu, no meio de campo Ranielli, Martínez, Carrilho e Coronado ou o Breno Bidon, e no ataque Ángel Romero ou Thales Magno e Yuri Alberto, essa equipe do técnico Dorival Júnior. Agora o Novo Horizontino, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, voltou a vencer na última rodada da competição, depois de ficar 3 partidas sem vitórias. Vamos à provável escalação do técnico Humberto Louser, com Ayrton no gol, na lateral o Rodrigo Soares, na zaga o Dantas, o Patrick, na lateral esquerda o Patrick Bray, no meio de campo o Jean, Luiz Oyama, o William Farias e Matheus Friso, jogador com passagens pela base do Corinthians, inclusive. E no ataque o Vagninho ou o Pablo Diego e o Natan Fogaça. Volto com você, Glaucio. Olá, Vlad, segura aí que a gente vai falar também, atualizar um pouquinho do bastidor do Corinthians, mas antes vamos passar esse jogo de volta de Copa do Brasil, valendo vaga. Corinthians que ganhou em Novo Horizonte 1-0, lembrávamos aqui, gol mesmo do Héctor, que foi também titular naquela partida com o Dorival. Até se o pessoal puder colocar o provável time do Corinthians para hoje, pra gente falar em cima do que o Dorival tá pensando. E aí o Vlad fala, que ele pretende mudar, rodar, pensando na sequência. No fim de semana tem o Galo pelo Brasileirão e depois jogo importante da Copa Sul-Americana contra o Huracan. Mas o Dorival já tem feito isso, Já tem mexido também partida atrás de partida nesse time, por necessidade e também equilibrando um pouco das cargas. Na Sul-Americana foi um time totalmente repaginado e para hoje trazendo mais uma vez um time provavelmente com essas mudanças, Calçade. Bom, no primeiro confronto, o jogo que o Corinthians venceu
Novo Horizonte, ele teve base defensiva do time titular, com Mateuzinho, Kaká, André Ramalho, Andileri e o Hugo, goleiro. A partir do meio de campo, aí as mudanças e as trocas do Dorival. Ele jogou com o Maicon, Charles e o Alex Santana, depois, e o Bidon, Thales Magno e o Hernandes, que fez o gol. Você cita tem o jogo Copa do Brasil, tem o final de semana Campeonato Brasileiro e tem a Sul-Americana. Todos são decisivos, inclusive o brasileiro, para não ficar distante, na parada não fica lá no fundo do poço. Então o Corinthians tem que direcionar para o Campeonato Brasileiro, é o que ele está fazendo. E nos outros, Glaucia, é tentar sobreviver. Dificilmente um clube no Brasil você vai encontrar um elenco que consiga disputar todas as competições. Hoje o Palmeiras ele tem um elenco muito interessante que as trocas mantenham a forma de jogar, isso é possível. O Flamengo, quando não tem Arrascaeta, Gerson, muda de figura, mas ainda assim pode ter um ou outro, é um elenco muito bom, mas saiu daí, Glaucio, vocês têm que começar a fazer escolhas, e o Corinthians fez escolhas, então eu acredito que vai ser uma equipe pensando nos titulares de domingo. Ele vai montar o time de hoje. E que ele também precisa de uma equipe competitiva na Sul-Americana, porque pode ser que venha a vaga. Sim. Se vier a vaga, Huracan. é de um pouquinho mais de dinheiro, é um time que vai continuar competindo, mas o foco é o Brasileirão. E eu acho que o Hernandes, ele deveria ter recebido mais oportunidades. Não é o Memphis, ele não é o Yuri Alberto, mas ele é um centroavante. É diferente de ter Thales e Romero. Ele é um centroavante. E além do elenco mais curto, né, Dom, que peças importantes fora já há algum tempo. Acho que o Garro é o principal que a gente pode falar, como a gente sabe que esse Corinthians sente falta de ter o Garro ali. Então fica fora também o Memphis, caras pesados até, né, pro Dorival não poder contar em jogos tão decisivos. E são caras que a criatividade não se tem outros jogadores no elenco. Talvez o Carrilho, mas a ausência de Garro e Memphis influencia muito no poder criativo do Corinthians. E somado a tudo isso que o Calçade colocou, o Corinthians ainda teve o azar de cair num grupo de Sul-Americana meio de Libertadores, um grupo de dificuldade elevada. Então não tinha que... Teve os jogos com o Racing, mais tranquilos, mas os outros adversários complicados. Tudo isso em meio à troca de comissão técnica, de um time que estava devendo desempenho. E também acho acertado o Corinthians ter como alvo principal o Campeonato Brasileiro e fazendo dentro do que é possível. Ainda que o time esteja, acho que até em processo de evolução, não é um time brilhante, longe disso, mas é um time um pouco mais confiável do que vinha sendo antes. Acho que desde a chegada do Dorival Júnior. E até tentar algumas alternativas. Por exemplo, acho super válido o que ele está fazendo com o Félix Torres, caso seja confirmado como lateral direito, até de um jogador que ficou marcado por algumas falhas no sistema defensivo, diante dessa vulnerabilidade que o Corinthians tem na lateral direita, ainda com a ausência do Mateuzinho, acho que é um teste que pode ser interessante. Então eu vejo o Corinthians tentando encontrar essa melhor forma, lembrando que toda essa sequência influencia ainda de um time que não é totalmente equilibrado. Olha o clássico contra o Santos, por exemplo. O primeiro tempo de muita dificuldade, não teve chances, tantas oportunidades, mas o Santos criou as melhores chances do primeiro tempo, mas é um time que é diferente na segunda etapa. Então acho que está dentro do processo de evolução, você lidando com 3 competições que são importantes, e o Brasileirão é a mais, acho que é a principal delas, e com esses desfalques. Então, assim, eu vejo que, ainda que não tenha uma evolução muito grande, mas é totalmente compreensível tendo em vista o contexto que o Dorival tem à frente do Corinthians. E é um começo de trabalho ainda do Dorival, né? Mas tinha só um atacante contra o Santos jogando em casa, que era o Exato. Yuri Alberto. Exatamente. E uma quantidade enorme de jogadores no meio de campo, não diria que deu certo. Uma coisa é olhar para o placar e depois o placar ele te diz que está tudo perfeito, né? E nem sempre é assim. Às vezes as coisas estão caminhando bem e o placar não corresponde. Em outros momentos o placar é muito legal, mas você sabe que não é aquele o caminho. Então eu vejo assim o jogo de domingo. A lateral direita pode receber novas experiências. Tem o Félix Torres uma. Tem mais gente no elenco que pode ser testada ali. O Charles não é simplesmente... Assim, é claro que são jogadores até que diante dessa necessidade aumenta a estatura da equipe e tal, mas o Félix Torres, por exemplo, não é um jogador que vai ocupar a lateral. Ele se posicionava como um terceiro jogador defensivo, de zagueiro, subia até um pouquinho, mas era uma linha de 4, mas com a posse de bola, ele não tinha uma referência ofensiva. Ele ficava preso. E, tá bom, você perde ofensivamente, porém,
ganha defensivamente, porque é mais um a defender. Bom, você pode liberar um jogador de meio de campo e até mexer na escalação de meio de campo por ter mais um zagueiro. Então, também é o tempo, né, Glaucio? É muito fácil falar e vai lá. Vai você, ô Charles. Deu certo? Treinou. Uma coisa é você jogar como volante, a outra é o tempo todo estar posicionado para tomar um drible, uma bola que pode ir para o fundo, o jogador corta para dentro, como é que você posiciona o corpo. Então, isso é treinamento. Vamos ver o que vem por aí, mas o Dorival está administrando e até a parada, e depois a parada, se vai ter contratação ou não, o Corinthians tem um problema institucional tão grande, tão grave, mas muito grave o que está acontecendo, que esta ideia, contratações, elenco, está tudo em segundo plano, Glaucio. Estão tentando se manter ali no poder e está muito difícil, que vem a votação do impeachment aí agora, semana que vem. E é justamente o que o Vlad vai atualizar pra gente também, esse bastidor do Corinthians, trazendo informações desta quarta-feira. Vlad, tô aí contigo mais uma vez, amigo. A votação do impeachment está marcada para o dia 26, na segunda-feira, como o Calçade mesmo disse, no Conselho Deliberativo do Corinthians. E o Augusto Melo, presidente, enfrenta um racha político, porque várias pessoas, vários grupos que apoiaram ele antes das eleições e durante as eleições já são oposição depois de um tempo com os problemas que eles viveram. E o Armando Mendonça, que é um dos vice-presidentes do Corinthians, deu uma entrevista exclusiva hoje para a ESPN, ao vivo no 360, e falou muito a respeito disso, fez duras críticas à direção e principalmente ao presidente Augusto Melo. Mas a gente entrou em contato com a assessoria do Corinthians por meio da diretoria de comunicação e também com a assessoria do Augusto Melo. Eles disseram que o Augusto Melo não vai se pronunciar a respeito dessas críticas e dessas coisas que o Armando falou a respeito dele. No dia 26 vai ter a votação do impeachment pelo Conselho Deliberativo. Se caso for aprovado por maioria, o Augusto Melo num primeiro momento é afastado do cargo. Quem assume é o Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente. Depois disso ele tem que marcar uma nova eleição, uma assembleia com os sócios, justamente para saber se vai ser referendado o impeachment ou não. Se for referendado, o Augusto Melo vai ser destituído do cargo. Se caso os sócios votarem a favor do Augusto Melo, ele retorna ao cargo. Então a gente vai ter bastante mudança nos próximos dias. Vamos ver, o Augusto Melo também, a gente conversou com o advogado dele na sexta-feira. Ele disse que promete entrar na justiça, todos os meios legais para evitar isso, principalmente porque eles apostam na questão do inquérito da Vaidbet. Se o Augusto Melo não for indiciado, eles acreditam que vão ter muita força e vai ser muito difícil o Augusto Melo ter o impeachment aprovado. Só que para quem quer tirar o Augusto Melo do poder, é necessário que isso seja, que essa votação ocorra até antes mesmo disso, porque senão pode ter alguns problemas, né, Glaucia? Boa, Vlad, obrigada, amigo. Boa sequência de trabalho aí pra você, acompanhando o Corinthians hoje com Copa do Brasil. Então é isso, Efel, provável escalação do Corinthians aí. Mano, eu acho que vai ser acho que o Héctor Hernandes vai começar jogando porque ele tá dando muita entrevista. Normalmente quando os caras dão essas entrevistas aí pré-jogo é porque vai jogar. Então, eles colocaram ali o Romero ou o Thales Magno no ataque. Creio eu que vai ser... Mano, talvez o Héctor Hernandes ali no lugar do Roberto, hein? E Romero aberto pela ponta, Coronado no outro. É difícil saber. O Dorival ainda, cada jogo é uma escalação diferente, uma formação diferente, então muito difícil saber o que o Dorival vai pensar pra esse jogo aí, né? O que não pode é escalar 3 volantes pra jogar contra o Novo Horizontino, né? Cara, tem que ir pra cima, tentar fazer 1-0 logo do início pra meio que frear o ímpeto dos caras, porque se ficar aquele 0-0, 30 minutos, primeiro tempo, 40 minutos, e virar o segundo tempo 0-0, os caras vão querer vir pra cima no segundo tempo, e se fizer 1-0, eu quero ver como que esse time vai ter psicológico pra empatar, cara, porque, mano, a gente tá em dificuldade de atacar e criar jogadas de gol, então tem que, qualquer chance que tiver, já tem que matar o jogo, fazer 2-0, aí sim, dar uma freada, quem sabe aí, e passar para a próxima fase. Copa do Brasil é um campeonato que, cara, dá muita grana, então não pode, o Dorival não pode, sei lá, colocar um time reserva para hoje, não pode descartar uma competição. Claro que o Corinthians não tem time para disputar 3 competições, Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, então, mas tentando avançar o mais longe possível, uma grana a mais que entra no caixa do Corinthians, hein? Então comenta aí, deixa seu palpite para hoje. Eu vou chutar aqui 3-1 pro Corinthians, 1 gol do Roberto, e eu vou chutar aí 1 gol do Coronado e 1 gol do José Martínez. Então comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Nenhuma informação a gente posta aqui pré-jogo e pós-jogo, hein? Se liga só, pós-jogo aqui no canal. Perdendo, empatando, ganhando, a gente sempre posta, não tem essa. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.